Mais uma vez, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Convido a igreja a abrir a Bíblia junto comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Peço que durante todo o sermão você deixe sua Bíblia aberta, a gente vai voltar algumas vezes a esse mesmo texto. Hoje pela manhã o pastor Naum nos falou sobre a espiritualidade que nós devemos ter. E no mês de abril estaremos fazendo uma série de reflexões a respeito da espiritualidade saudável. E hoje à noite eu gostaria de conversar com os irmãos mais uma vez sobre essa temática, dessa vez partindo deste texto bíblico muito especial que nos fala de um convite feito pelo Senhor Jesus a um pecador. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Vamos fazer essa leitura? A palavra do Senhor nos diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhes: Segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos falar mais uma vez com Deus? Pai querido, te agradecemos por essa palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós queremos, Pai, ter uma intimidade ainda maior contigo. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Em tom de brincadeira, o pastor Naum nos disse hoje de manhã que ele iria bater e hoje à noite eu iria assoprar. Mas ele bateu tanto que eu não vou conseguir assoprar o suficiente para amenizar a dor. Mas esse texto, em especial, ele nos fala de um convite à espiritualidade. E o que eu acho interessante é que todos nós gostamos de receber convites. Por mais que seja um convite de alguém que você não conheça, para uma programação que você não tem o menor interesse de ir, mas é constrangedor quando você está num ambiente e as pessoas à sua volta recebem um convite e você não. Por mais que você não queira ir e não goste da pessoa, todos nós gostamos de ser convidados. Porque a ideia do convite nos traz um sentimento de que somos desejados, somos importantes, que lembraram de nós. Toda pessoa que vai fazer um grande evento, ela se preocupa com quem serão os seus convidados. E a preocupação maior dela não é apenas com aqueles que estarão lá, mas aqueles que ela estará deixando de fora. Todo mundo que está preparando uma festa de casamento, festa de aniversário, aí começa a calcular, rapaz, e aquele amigo, e aquele outro. Quem não é convidado, fica chateado. Não é verdade? A gente passa por esses constrangimentos. Mas esse texto nos fala de um convite que é muito especial. É um convite que não é seletivo, não é um convite para apenas alguns indivíduos, mas é um convite geral. Nesse texto que acabamos de ler, o Senhor Jesus faz um convite especial a Mateus. Ele convida Mateus para uma vida de espiritualidade, uma vida na presença do Senhor, uma vida de discipulado. E esse convite ecoa ainda nos nossos tempos. Ainda hoje nós somos desafiados pelo Senhor a ter uma vida de espiritualidade, a ter uma vida na presença do Senhor. É importante fazermos algumas distinções antes de começarmos a pensar a respeito de espiritualidade. Nós temos o hábito de tentar medir de alguma forma a espiritualidade do outro, ou até mesmo a nossa, a partir de alguns padrões. E a espiritualidade, ela transcende qualquer padrão. Na verdade, o máximo que a gente pode fazer é analisar o grau de religiosidade que algum indivíduo tenha. E aí a gente vai usar quantas vezes ele lê a Bíblia por dia, quantas vezes ele ora, se na hora do louvor ele levanta a mão, se ele bate palma ou não bate palma. Enfim, a gente tem uma série de mecanismos que vai falar se ele é religioso ou não, mas nunca que vá dizer de fato ou atestar a espiritualidade de alguém.
A espiritualidade consiste num relacionamento íntimo do indivíduo com o seu Criador. Aquela busca do imanente pelo transcendente, pela presença de Deus. Isso acontece em qualquer religião, não somente no cristianismo, mas em todas as religiões há uma busca por espiritualidade, por algo que está além da matéria, por um contato maior com uma divindade. E dentro do cristianismo, nós temos desenvolvido algumas coisas meio estranhas com relação à espiritualidade. Algumas de nossas buscas com relação a Deus estão muito associadas ainda a ritos, a liturgias, a uma série de coisas que muitas vezes Deus não está mais nem nisso. Mas voltando para o texto que nós lemos, esse convite que o Senhor fez com relação à espiritualidade, convidando Mateus, nos traz consigo algumas características. Esse convite é como se fosse um desdobramento de vários outros convites. E a partir do versículo 9, nós podemos começar a entender que a espiritualidade é um convite à renúncia. O texto, de forma muito clara, diz que o convite do Senhor Jesus foi: siga-me. E a resposta imediata de Mateus foi se levantar, e foi. Foi algo instintivo. Ele não parou para pensar, para ponderar. A posição dele era uma posição muito importante naquela época, apesar de ser uma posição mal vista. O seu povo não gostava dele. Para que você possa entender um pouco o trabalho do coletor de impostos, ele tirava os impostos do seu povo e os entregava ao Império Romano, que era o império que dominava toda aquela região naquele período. Então, logicamente, o povo judeu não gostava dos coletores de impostos. Eles são, algumas vezes, tidos como os publicanos e muitas vezes são chamados de pecadores. O grupo de pecadores era um grupo de adúlteros, cobradores de impostos e outras coisas que fossem graves, como um assassino, algo do tipo. Mas o que era mais comum se falar a respeito de pecador era: o camarada é publicano ou ele é adúltero. E Mateus se enquadrava pelo menos em um desses. Ele era cobrador de impostos. Ele tinha uma posição, por ser cobrador de impostos, teoricamente ele devia ter um bom estilo de vida, deveria ganhar bem, ter um certo patrimônio, ter família. Não sei bem toda a estrutura, pois o texto não nos permite chegar tão fundo a respeito disso. Mas o que nos interessa nessa questão é que ele, sem pensar, ele simplesmente dá uma resposta de que sim, ele aceita aquele convite. E então ele passa a renunciar tudo, a renunciar seus bens, seu conforto, emprego, posição social. Ele abdica de tudo que tinha para viver na presença do Senhor Jesus. Talvez não de forma literal, talvez um pouco de forma metafórica, o que eu vou dizer para você, mas sem renúncia não tem como existir espiritualidade. Não tem como convergir as duas coisas. Nós precisamos abdicar de muitas coisas para estar na presença de Deus. Senão não tem como se encaixar. A espiritualidade faz um contraponto contra o materialismo, contra as filosofias de consumo, contra o hedonismo, contra a nossa vontade. Então, se nós não abdicarmos de certas coisas, é impossível ter uma vida de espiritualidade. A expressão espiritualidade consiste numa criatura que se desarma de tudo que tem relacionado à vida material e busca aquilo que é transcendente, busca aquilo que está à sua frente, busca Deus. E é esse convite que o Senhor Jesus faz para mim e para você hoje. E sem espiritualidade, sem renúncia, é impossível agradarmos ao Senhor, é impossível ter uma verdadeira espiritualidade. O segundo convite que entendemos nesse texto é um convite a um relacionamento sincero. A partir do versículo 10, o texto vai nos dizer que Jesus se dirigiu a uma casa e ali eles tiveram um momento de refeição. E os convidados que ali estavam eram pessoas que eram recriminadas por toda aquela sociedade, como eu já mencionei aqui. Quem estava presente ali eram os discípulos de Jesus,
os publicanos e os pecadores. Esse foi o grupo que Jesus escolheu para estar com ele naquela refeição. Sabe por quê ele escolheu esse grupo? Porque foi um grupo que simplesmente decidiu viver uma vida de renúncia. Diante de uma vida de renúncia, nós não temos mais títulos, nós não temos mais posições, não temos mais máscaras, e tudo que nos resta é um relacionamento sincero. Aquelas pessoas estavam diante de Deus e reconheciam que elas eram pecadoras, que precisavam de Deus. Não tinha mais nenhuma máscara, não tinha nada que impedisse o relacionamento delas com Jesus, porque elas entendiam que Jesus sabia exatamente quem elas eram e que elas poderiam se mostrar como eram. Então, para que eu e você possamos ter uma espiritualidade verdadeira, genuína, precisamos entender que esse convite está sim associado também a uma vida de sinceridade, a uma vida onde nós devemos largar tudo aquilo que nos impede e buscar a presença do Senhor. Na sequência desse texto, há mais um convite muito especial que nós encontramos. A partir do versículo 11, nós observamos que os fariseus fizeram alguns questionamentos. O texto diz assim: vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Foi essa a expressão utilizada nesse texto. Nós começamos a entender que diante de uma verdadeira espiritualidade, não há espaço para julgamentos. Os fariseus, eles eram bons religiosos. E como bons religiosos, eles sabiam medir muito bem a religiosidade do outro, mas nunca a espiritualidade. E o olhar que eles têm para aquelas pessoas é um olhar de juízo, é um olhar de superioridade, como se dissesse: por que Jesus come com essa ralé? Por que ele se relaciona com esse tipo de gente? O terceiro convite que nós entendemos a respeito da espiritualidade é um convite à empatia. Uma pessoa que está caminhando com Cristo, uma pessoa que está desenvolvendo uma vida de relacionamento profundo com o Mestre, uma vida de espiritualidade com o Senhor, essa pessoa tem que olhar para o seu próximo também. Em todo o tempo ela está olhando para o Mestre, mas ela não esquece as pessoas que estão à sua volta. Infelizmente, há uma busca tão grande pelo sobrenatural, pela presença de Deus, e muitas vezes esquecemos das pessoas que estão ao nosso lado. E não nos relacionamos como deveria. Há um ar de soberba e dizer: eu não posso me juntar com tal irmão, eu não posso estar na presença de tais e tais pessoas, porque eu sou espiritual. Eu acredito que o nosso pensamento com relação à espiritualidade está muito, muito equivocado. Porque, de fato, nós ainda não compreendemos que, de fato, o menor é que é o maior no reino dos céus. Não cabe, não há espaço na nossa vida para julgamentos ou para um ar de superioridade. Uma verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade que renuncia, que tem um relacionamento sincero com Deus, mas é uma espiritualidade que olha para o próximo com um olhar de amor, com um olhar de carinho. Há um texto muito especial que também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. A partir do versículo 34, é um texto que nos fala a respeito de um juízo. A palavra do Senhor nos diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim,
estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Bem, eu acredito que a nossa busca por espiritualidade ou pela presença de Deus, às vezes, ela pode ser mais simples do que parece. O simples fato de convivermos, de termos comunhão, de caminharmos juntos, já expressa um relacionamento com Deus. Esse texto é muito claro quando diz que quando nós olhamos com um olhar de empatia para qualquer um de nossos irmãos, é como se estivéssemos fazendo tudo isso para o próprio Deus. Então, a verdadeira espiritualidade, ela consiste não num relacionamento direto com Deus, mas na verdade um relacionamento sincero com as pessoas à nossa volta. Isso implica maturidade. Tantas pessoas que sobem monte, vão a ciclo de oração, fazem isso e tudo mais, e esquecem de olhar com um olhar perdoador, com um olhar carinhoso, com um olhar bondoso, piedoso para as pessoas que estão ao seu lado. Então, não temos como pensar em espiritualidade verdadeira e esse tipo de atitude. Não se encaixam. Ainda no texto principal, nosso texto base, nós encontramos o último convite que a espiritualidade nos faz. A partir do versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavras do Senhor Jesus. Essa expressão do Senhor Jesus com relação aos fariseus está relacionada no livro de Oséias, no capítulo 6. Eu peço que vocês abram a Bíblia junto comigo, para que a gente possa ler esse texto na íntegra. Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Essas palavras ditas por Jesus no Evangelho de Mateus estão precisamente no versículo 6, do capítulo 6 de Oséias. Mas vamos fazer a leitura desde o versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como o nascer do sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva de primavera que rega a terra. E a resposta do Senhor é: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Versículo 6. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus e não holocaustos. O quarto e último convite que eu entendo com relação à espiritualidade é um convite para uma vida mais espontânea. Quando a gente para pensar sobre o relacionamento com Deus no Antigo Testamento, a gente vê que ele estava pautado em um conjunto de regras, ritos, símbolos. Mas a gente entende que a partir de Jesus Cristo, isso se desfez. Ou pelo menos esse significado ganhou um novo sentido. E agora nós não estamos mais presos a ritos e símbolos, mas o que de fato eles representam. A espiritualidade daquele povo no Antigo Testamento estava toda pautada nisso, e por isso eles achavam que de alguma forma poderiam barganhar com Deus. E de uma forma
muito ingênua, para não dizer outra coisa, eles pensavam em fazer o seguinte: vamos voltar para a presença do Senhor. Vamos nos converter a Ele, e aí Ele vai mudar todo o nosso cenário. A gente vai voltar a ter as bênçãos do Senhor. Era isso que estava na cabeça daquele povo. Mas a resposta do Senhor era muito clara. Ele disse: olha, eu não quero um conjunto de regras, eu não quero sacrifícios, eu não quero uma liturgia perfeita. Eu acho que o que o Senhor espera de mim, de você, é espontaneidade. É buscar Ele fora do tempo convencional. Às vezes nós estamos tão amarrados a essa questão do domingo ser o dia do Senhor, e virmos para a igreja exatamente no domingo, e toda a nossa liturgia está pautada nisso. Ou então termos apenas aquele momento no final do dia. Sabe, o que Deus espera de mim, de você, é uma vida de relacionamento de fato com Ele, independente do horário, independente do dia. Eu acredito que o Senhor esteja cansado de tudo isso que a gente falou aqui. Tanto tempo se passou, o véu do templo se rasgou, hoje nós temos livre acesso ao Pai, mas pouco usamos, pouco recorremos. Parece que é tão distante, parece que Deus ainda está tão longe de nós. Algumas pessoas ainda acreditam que esse espaço aqui onde nós estamos é a casa de Deus. Gente, o Senhor nos chama para algo muito maior do que tudo isso. Muito maior. O Senhor nos convida a uma espiritualidade genuína, de relacionamento, de entrega. E a gente fica perdendo tempo com tantas coisas. Alguns irmãos, quando a gente termina o culto, falam assim na porta: pastor, essa palavra era tudo que a gente precisava ouvir. Hoje de manhã o pastor Naum pregou um excelente sermão e a gente ouviu muito isso ali. A gente estava precisando dessa mensagem. Estava precisando que mexesse com a gente. E é interessante, porque eu estou aqui num espaço curto, basicamente 2 anos que eu estou aqui, e eu já ouvi essa frase algumas vezes. E a sensação que eu tenho é que o amor da gente é de fato, como o Senhor disse, como uma neblina. Sabe, depois de um culto assim, a gente sai tão impactado e a gente fala: eu vou voltar à minha leitura bíblica anual. Eu vou orar 3 vezes por dia. E a gente volta para uma vida de religiosidade e não de espiritualidade. E daqui a pouco a gente está de novo precisando de uma palavra que mexa com a gente, que faça com que a gente tenha uma comunhão maior com Deus, e a gente fica assim, nesse ciclo eterno. E isso é muito estranho. É muito, muito estranho. E eu estou falando isso de uma forma muito sincera. O que de fato nós queremos com relação a Deus? O que é que nos faz nos aproximar do Senhor? Será que nos aproximamos dele simplesmente por medo? Será que ainda não descobrimos o quanto é bom estar na presença dele? A sensação que eu tenho é que não. Porque a nossa adoração ao Senhor se resume a um espaço tão curto de tempo. A oração mais comum que ouvimos é: Senhor, entrando na tua presença. E aí a gente começa a oração, como o pastor Naum falou hoje pela manhã. E isso é um retrato de como está a nossa espiritualidade. Nós entramos e saímos da presença do Senhor. A gente tem um hábito de separar a vida por áreas. E vamos fracionando a vida e dizemos: não, Senhor, aqui é o meu trabalho. Não, Senhor, aqui são os meus amigos. Ah, Senhor, agora a gente pode porque agora eu estou em casa, agora é hora de dormir, agora eu vou almoçar, agora eu posso. Eu quero te dizer algo muito simples. Se o Senhor não estiver em toda a tua vida, Ele não estará em lugar nenhum. Se o Senhor não estiver em toda a tua vida, Ele não estará em lugar nenhum. A semelhança do convite que Ele fez a Mateus, Ele também nos faz hoje. Ele nos faz um convite para termos intimidade.
A mesa está posta. Esse é um ato de comunhão, um ato de adoração, um ato de relacionamento com Deus. Sabe, para os judeus, o momento da refeição era um momento muito importante, muito singular. Era um momento para ser compartilhado com amigos, com familiares, nunca com estranhos. O fato de você comer com a pessoa indicava que você tinha um grau de intimidade com ela, porque não é com todo mundo que você bota a mão na mesma comida. Não é verdade? Precisa de um grau de intimidade para isso. E o Senhor chamou para estar na sua presença publicanos e pecadores. E foi assim aquela ceia. E da mesma maneira eu quero fazer um convite muito especial. Essa mesa, ela indica relacionamento com Deus. A ceia do Senhor indica algo profundo de espiritualidade, não apenas um rito. Não apenas um rito, mas algo que impõe comunhão. Mas essa comunhão aqui é para aquelas pessoas que sabem em que nível de espiritualidade estão. É para aquelas pessoas que estão dispostas a abdicar dos seus títulos, das suas máscaras, de todas as aparências. E se chegar diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso de Ti. Eu sou um pecador. Eu quero estar na Tua presença. Eu quero estar na Tua mesa. Eu quero me relacionar contigo. Essa é uma espiritualidade que faz sentido. Eu queria te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e pensar a respeito da tua vida. Quantas mensagens impactantes terão que ser pregadas para que de fato nós venhamos a desenvolver uma verdadeira espiritualidade? Eu acredito que nenhuma mais. Porque a verdadeira espiritualidade, ela não nasce simplesmente desse púlpito, mas ela nasce no teu coração, no teu desejo de buscar a Deus. É na tua intimidade, é no teu quarto, é no teu dia a dia. É quando você está a sós com Deus. É quando você decide dizer não ao pecado. É quando você decide dizer não a tudo aquilo que está te prendendo, ao materialismo, a bens, e dizer assim: Senhor, eu quero estar na tua mesa, na tua presença. Enquanto adoramos ao Senhor com essa canção, eu te convido a falar com Deus de forma muito sincera e a aceitar esse convite, assim como Mateus fez, sem pensar em nada, simplesmente renunciar e correr em direção ao Senhor. Eu só quero estar onde está, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar. Traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua mesa, junto à tua mesa.
e cercado por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Eu só quero estar, contigo quero estar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, faz-me sempre te adorar. Oh meu Deus, és minha força e canção, e quando estou contigo, eu encontro força em ti. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, eu só quero estar, eu contigo quero estar. Pai querido, esse é o nosso desejo. Queremos estar onde o Senhor está. Queremos viver todos os dias na tua presença, meu Pai. Queremos a nossa vida de forma integral nas tuas mãos, ó Pai, pois entendemos que de outra forma não poderemos ter uma verdadeira espiritualidade, Deus. Queremos um relacionamento sincero contigo. Eu quero te pedir nessa hora, Deus, pelos teus servos e servas aqui, que estão presos, ó Pai, presos, ó Deus, a uma vida de pecado, presos, Senhor, a uma vida de apego material, ó Deus, qualquer coisa que impeçam essas vidas de estarem rendidas diante dos teus pés. Eu peço agora que na autoridade do nome de Jesus seja dissipada, meu Pai. Que haja libertação em nosso meio, que haja desprendimento, que haja renúncia, que possamos, ó Deus, dia após dia, descobrir como é bom estar na tua presença. Ó Deus, continua falando conosco, continua nos inspirar. Nesse momento, Deus, estaremos aqui celebrando a ceia, relembrando o alto preço que o Senhor pagou na cruz, para que hoje nós, como irmãos, pudéssemos nos chegar a Ti livremente, Pai. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.